Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia! Está começando agora mais uma edição do seu programa Observadores. Na manhã de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre essa campanha destacada do Águia Sub-17 no Campeonato Paraense da categoria. Para tanto, a gente está recebendo aqui o presidente do Águia de Marabá, Sebastião Ferreira, o Ferreirinha. Bom dia, Ferreirinha. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos que estão em casa nos assistindo nesse momento. E além do Ferreirinha, também conosco aqui o técnico da equipe Sub-17 do Águia, o Asde Mourão, o Castanhal. Bom dia, Castanhal. Bom dia, Patrick. Bom dia a vocês que estão em casa nos assistindo. Este é o programa Observadores, eu sou Patrick Roberto e você estará conosco na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo, continue conosco. De volta com o programa Observadores, dessa manhã de domingo, hoje recebendo aqui a turma do Águia de Marabá, o nosso presidente Ferreirinha e também o técnico Castanhal, que a gente estava conversando aqui ainda agora sobre a origem do nome dele, né? O Asde Mourão, que é de origem árabe, né? O Castanhal é uma figura que a gente conhece aí, conheço da minha infância, né? Porque foi muito tempo aí, trabalhou com banca de revista e sempre foi vendedor de jornal, né? E agora está metido aí nessa bronca aí que o Ferreirinha arranjou para ele. Foi Ferreira. jogador de futebol também, do Amador, Também, né? isso. Eu lembro dele jogando na Portuguesa, naquele tempo que o Feitosa era dirigente da Portuguesa, o Castanhal jogava lá, era um dos craques da Portuguesa. Ele. É um menino ainda, ainda dá cauda ainda. Ferreira, bem-vindo, bom dia. Tá, obrigado, bom dia a todos, né? Você que está em casa nos assistindo, um programa de grande audiência, queria parabenizar você aí pela iniciativa do programa. A gente tem realmente ouvido muito comentário que é um programa muito bom para a cidade, esclarecedor, informativo. Isso é importante. O objetivo Parabéns. é esse, a gente discutir, né? E aqui hoje podendo discutir esporte, falar do orgulho para a gente que é o Águia de Marabá. E Castanhal também, bem-vindo, obrigado pela presença aqui conosco. Obrigado, Patrick. Bom dia para vocês que estão em casa também. Uma grande honra estar aqui com vocês também. Que bom. Ferreira, a gente está aí já, é o segundo ano, né, do Águia participando do Sub-17? Nós participamos do Sub-20 ano passado, foi, Castelo? Não, retrasado. Eu sou o segundo Sub-17. O segundo Sub-17, né, e possivelmente o segundo Sub-20. Mas aí a gente está numa dificuldade financeira, né, eu acredito que até talvez você fosse fazer essa pergunta. E o Sub-20 vai participar, a gente já está já adiantando, né? Dificilmente nós iremos participar, porque, na verdade, o que acontece? Esse campeonato de base, de Sub-17, Sub-20, Sub-15, ele é para ser realizado em Belém. Certo. Portanto, é ali na área metropolitana, diferentemente do campeonato profissional, que o campeonato profissional, ele, antigamente, antes da existência do Águia, ele era realizado também nos moldes da categoria de base, só ali na área metropolitana, era Esporte Belém, era Marituba, aqueles times ali, Liberato de Castro, enfim. Hoje, através do Coronel Nunes, desde a fundação do Águia, há 18 anos atrás, ele interiorizou o Campeonato Paraense. E aí a federação conseguiu parceiro, e hoje o maior parceiro da federação é o Banpará e o governo do estado, que eles bancam as estadias e o transporte das equipes que vão à capital ou da capital vindo ao interior, e assim eles fizeram essa interiorização. Mas essa interiorização ainda não chegou na categoria de base. Então a equipe que quer participar do interior tem que bancar a sua ida para jogar em Belém, quando o jogo for lá, e a vinda dos outros clubes para vir jogar em Marabá, quando o jogo, o mando de campo, for aqui nosso. Então é um campeonato muito caro, entendeu? A despesa é muito alta. Né? Quanto tempo do Sub-17 de campeonato? Eles são 20 equipes, entendeu? Uma é chave de 10, outra de 10. E a gente joga contra outra chave. Portanto, a gente faz, na primeira fase, 10 jogos. São 5 em casa e 5 fora. Nós fizemos 6 em casa esse ano, porque a equipe que não tem campo, como foi o caso do Estrela, ele não tem campo dele próprio lá em Belém, em lugar nenhum. Então, a gente pode, eles aceitando, a gente pode bancar despesa e eles fazer aqui. Aí nós fizemos 6 partidas aqui em Marabá.
E depois dessa primeira fase, nós tivemos 2 mata-mata. Então, foram 12 partidas que nós realizamos com uma despesa aproximadamente de cada jogo desse em torno de R$6.000 cada partida. Então, 12 vezes 6, quer dizer, gastamos aí em torno de R$72.000 só com despesa de hospedagem, transporte e alimentação desses clubes. Ou seja, nem apurado de bilheteria passa longe de bancar passa longe, os custos. E a bilheteria a gente ainda fez um esforço muito grande. Inclusive, a gente quer agradecer os atletas, a comissão técnica, que todos eles ficaram imbuídos de vender um pouco de ingresso, né? Então, cada jogador levava 5 ingressos, 2, 3. Envolvendo as famílias também. Envolvendo a família, os amigos, os vizinhos. E assim a gente conseguiu diminuir parte dessa despesa, desse impacto aí de R$72.000, entendeu? Nós diminuímos um pouco com renda, todo mundo ajudando, não só os jogadores, como a comissão, como os dirigentes, né, os patrocinadores nossos, todos a gente levava uma quantidade de ingressos e eles distribuíam nas empresas, com os funcionários e acabava diminuindo esse custo. Devido a esse custo alto, que dificilmente a gente irá participar do campeonato sub-20, que é uma pena, porque é um campeonato que é um investimento. Você vê esse campeonato... É dali que se descobre os valores. Exatamente. Ó, um sub-17 desse. Quantos jogadores a gente não observou que tem como a gente aproveitar eles no plantel do profissional, inclusive, né? O Galvão, treinador que é do profissional ao longo dos anos, observou já vários jogadores que tem como a gente ter eles no plantel do profissional. Não vamos dizer que seja já titular da equipe, mas que possa estar compondo o grupo. E o grupo é formado de 26, 28 atletas. E que tem o principal, né, Ferreira? São pessoas daqui, né? São daqui meninos de daqui, Marabá, que tem raiz aqui. São torcedores realmente do Águia, correm na veia, né, o sangue aguiano. Quer dizer, você vai ter a possibilidade, inclusive, de ter algum recurso, né, advindo desses garotos. Uma negociação. É uma situação que nós temos que discutir bastante, essa questão da categoria de base com relação a recurso financeiro. O futebol é um negócio. Ontem nós fizemos um coquetel na Trotopés para agradecer a família e os atletas e a comissão técnica pela brilhante campanha, mas eu estava conversando com eles que nós temos que a cada momento aprofundar essa discussão de base. Nós passamos 18 anos, a nossa equipe do Águia, a gente sempre investindo em jogadores de fora e já de uma certa idade elevada. O que causou isso hoje? Nós nunca conseguimos avançar em termos um centro de treinamento, nós nunca conseguimos avançar em terminar um final de ano e você está livre de dívidas, nunca conseguimos isso. Chega no final do ano, nós estamos endividados, fazendo bingo, você mesmo já nos ajudou a comprando cartela de bingo nossa, festival de show. Por quê? Chega no final do ano, cheio de endividado, porque a gente tinha uma outra lógica. De 2 anos para cá, com essa dificuldade que o Águia vem passando, nós mudamos essa lógica de que nós temos que investir na categoria de base. E aonde eu estava lhe dizendo, nós temos que aprofundar cada dia mais, porque o que está acontecendo hoje? Os nossos talentos estão saindo cada vez mais cedo de Marabá. Como o futebol é um negócio que é muito recurso que gera, aparecem empresários que não têm nada a ver com a nossa cidade, que nunca investiu R$1 nas categorias de base em nenhuma dessas escolinhas. Se a gente investe isso aí, ele saindo do Águia, a legislação protege o time formador, não é isso? Ou seja, até em futuras negociações, mais tarde ele vira um craque de renome nacional, ou vá para fora do país, se Deus ajudar. Só o fato... O Águia está protegido, né? Só o fato de nós termos aí 25 jogadores que passaram disputando esse campeonato sub-17, nenhum deles tem contrato profissional conosco. Se tiver contrato profissional, aí é que vai gerar mais recurso. Mas a legislação esportiva, ela já garante hoje que um desses garotos, eles possam sair através do empresário que quiser, que nós estamos conscientizando cada vez mais para que não saiam, que saiam através do Águia, porque assim nós vamos ter muito maior possibilidade de ter um recurso maior para a equipe do Águia. Mas só o fato deles já terem disputado o Sub-17, hoje, se um jogador desse for vendido para o exterior, nós já temos legalmente um valor, um percentual que vem para a equipe do Águia. E o que está acontecendo hoje? Estão saindo muitos jovens daqui, através desses empresários que não fizeram absolutamente nada e que, ao levar o garoto, não deixam nada. Nós temos um exemplo aqui da escolinha da Arena Marabá, que eu estava conversando com o Faguinho, que é o professor da Arena. Ele me disse que tem 2 jogadores hoje jogando no Internacional.
a pessoa, o suposto empresário que levou esses jogadores para o Internacional, ele não deu uma bola sequer para a Arena Marabá. Uma bola. E o menino está para lá. Quer dizer, se um dia esses meninos foram ingratos, entendeu? Como é o caso do Elks, por exemplo. O Elks hoje ele ganha 2 milhões de reais por mês na China. Ele saiu da onde? Quer nem saber de Brasil. Ele saiu da onde? Da escolinha camisa 10, mas saiu muito cedo através desses supostos empresários, e aí a escolinha não tem vínculo nenhum com ele. Ele, se tiver alguma gratidão, que eu sei que ele tem, porque ele sempre... Continua ligado com a região. Ele continua ligado com a região e tem um certo agradecimento ao Bira Ramos, que era o professor da época da escolinha. Ele sempre tem um contato, já doou um ônibus, mas isso é questão do coração dele, não tem nada de... Nós nunca tivemos um sistema para proteger Exatamente. isso, né? Então, temos que trabalhar com essa cabeça. Cada vez mais nós temos que puxar essa discussão. Eu estou querendo ir agora a São Paulo, fazer uma parceria com a grande equipe, possivelmente Palmeiras ou Santos, ou Atlético Mineiro, ou Cruzeiro, porque eu estou com a audiência marcada nessas 4 equipes. Eu estou querendo trazer alguém de lá da categoria de base para que a gente possa reunir com as escolinhas, entendeu? Com os pais de alguns alunos talentosos que tem em Marabá, entendeu? Para que a gente possa estar esclarecendo como é a legislação desportiva hoje, porque às vezes falta conhecimento. E o pai, né, no primeiro assédio que consegue ter de um empresário desse, ele não vai olhar a legalidade, não vai olhar o que... Ele já, não, eu quero que meu filho, eu vou levar seu filho, vou colocar no Palmeiras. Aí o cara já se empolga e leva, entendeu? E leva qualquer um. Então nós temos que cada vez mais conscientizar. São times que têm nome, né? Vamos colocar o Castanho na conversa. Castanho, como o Ferreirinha mesmo já entregou aqui, você também é um ex-atleta amador, né? Um apaixonado também por esporte. Como é que entrou nesse contexto aí do clube do Sub-17? Eu já trabalho com o Ferreirinha há uns 2 anos. Fui indicado, né, através de uma pessoa que trabalhava com ele, o Ney, através do meu trabalho, né? O trabalho que eu fazia na igreja, o PAD. E foi reconhecido esse trabalho e passaram por Ferreirinha, que já me conhecia, né, como ele acabou de dizer, que jogava bola também. O Galvão também já me conhecia. E eles me procuraram, entendeu? Me falaram do projeto e eu gostei. E até hoje eu estou trabalhando nessa função da Escolinha do Águia, entendeu? Só que eu não imaginava, que iria chegar nessa proporção aí, né, de Campeonato Paraense. A nossa equipe começou a trabalhar em fevereiro, não foi? Isso. A formação desse ano. Isso. Como é que vocês foram garimpar essa turma aí, essa molecada que participou? Eu falo muito que eu gosto de trabalhar muito com planejamento, né? E em dezembro eu tive uma confirmação que ia haver esse Campeonato Paraense. Não vi nem diretamente dentro do Galvão nem do Ferreira, mas algumas informações chegaram a mim. E eu já comecei a me movimentar e comecei a costurar esse time, né? Vendo as escolinhas jogar, e fui anotando os nomes e tal. Eu cheguei a 15 nomes, entendeu? Depois eu entrei em contato com o Ferreirinha e ele falou, não, Castanho, realmente vai ter o Campeonato Sub-17 Paraense, pode começar o trabalho. E foi muito difícil porque o Águia estava no profissional jogando, né? No pleno Campeonato Paraense. Aí não tinha como dividir as pessoas que trabalham com Águia, eu chamei a iniciativa e iniciei esse trabalho na Madecil, né, uma vez por semana, com 15 jogadores. E fui agregando, né, selecionando até chegar nos 23. Que foi o grupo que participou do campeonato. Justamente. Estamos fazendo amistosos fora para observar jogadores da região. Tanto é que o Castanhal escolheu, se não me engano, 2 jogadores de São Domingos, devido ao amistoso que foi realizado lá. Conseguiu um jogador indígenas também, né? Bom Jesus. De Bom Jesus, conseguimos lateral direito, é o Marcelo, né, o nome dele. Marcelo, conseguimos um jogador de Itupiranga também, o Kevin. Quer dizer, devido a esses amistosos que foram realizados na região, ele observava os destaques, né, e convidava e acabou dando certo. Fizeram uma equipe realmente muito forte, que, né, em Belém, a capital do estado, todos dizem que era o time que merecia ser campeão, era o Águia. Infelizmente tivemos esse tropeço aí no dia, contra o Carajás, que era uma equipe que teve bem menos pontos que a gente, né? Se você somar o campeonato inteiro, o Águia tem mais pontos. Se fosse por um campeonato de pontos, né? Pontos corridos. Sem dúvida. Seria nós, o Desportivo, as duas equipes que obteve mais pontos. Que mais se destacaram. Mas aí na fase final teve um mata-mata. O Ferreira tá falando assim, gente, mas não foi... Tá falando assim como se tivesse sido tudo... É porque a gente sempre, nós brasileiros queremos sempre o troféu, né? Mas eu sempre também sou dessa visão, Ferreira, que
o trabalho, a caminhada é o que mostra que a coisa é. Né? Eu acho que vocês trabalharam muito bem, minha modesta opinião. Estivemos um passo da final, né? Semifinal, não é isso? Semifinal. Estivemos até a semifinal, que foi disputado aqui, que é esse jogo que você está falando, que foi no feriado, né? Foi às 9h30 da manhã no feriado, né? Até foi feita uma campanha forte aí para a gente trazer o torcedor para o estádio e tudo mais. E eu acho que foi um grandíssimo passo, né? Ficamos ali a um passo. A lamentar realmente, porque a gente sabe que era uma geração forte que merecia pelo menos estar na final, né? Ficamos a uma vitória, entendeu, de estarmos sendo vice-campeão ou campeão paraense e, consequentemente, estaríamos disputando a Copa São Paulo no final do ano, que é uma Copa... Nesse caso, seria subsidiado pela federação, não? Não, essa participação? Não, seria tudo por nossa conta, Também, só a né? partir do momento que chega em São Paulo é que tem as hospedagens lá, né, onde eles dão, você paga uma taxa de inscrição e eles dão uma hospedagem e alimentação, mas até a gente chegar lá e o retorno seria tudo por nossa conta. Mas é um campeonato rentável, que você, chegando em São Paulo, vai estar todos os empresários do Brasil e do mundo. Entendeu? Evidentemente que não tenho dúvida futebol, né? de que no mínimo 6, 5 jogadores, desses talentosos jogadores que a gente tem no Sub-17, haveriam de ser negociados e o Águia, sem dúvida nenhuma, estaria, né, saneando aí nossas dívidas, com certeza, e ia entrar um ano bem saneado, bem tranquilo. Tá. Gente, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui na TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores, dessa manhã de domingo, hoje recebendo aqui o presidente do Águia de Marabá, Ferreirinha, e também o técnico do Sub-17, Castanhal. A gente já falou aqui um pouquinho sobre essa questão do time disputando o Sub-17, que acabou agora, né, Campeonato Sub-17, acabou para o Águia, né, acabou agora na semana retrasada. Ferreira, eu queria destacar primeiro, antes da gente continuar essa conversa sobre o Sub-17, Cadu, põe aqui na tela, por favor, a primeira imagem. Eu queria destacar o trabalho aí que está sendo feito de comunicação do Águia. Queria dar os parabéns para vocês, né? Desde o ano passado, esse trabalho aí junto com a turma da aldeia. Então, queria destacar aí o trabalho do Denis, da Beth, né? Marcelo, a turma toda que trabalha lá com eles, que realmente, eu que sou um usuário de redes sociais, muito feliz de estar podendo, não posso estar no estádio no dia a dia devido aos meus compromissos, mas me sinto satisfeito com o que foi feito ano passado e que está sendo feito esse ano, de cobertura, cobertura nas redes sociais, Instagram, Facebook, vídeos, fotos, ali sempre tem uma fala do treinador, alguma coisa assim, então eu queria parabenizar a turma lá da aldeia, a turma do Denis, e parabenizar vocês também por esse passo, né? Eu acho que todo grande clube tem que ter, sim, uma boa área de comunicação e saber se comunicar com o seu público, com o fã. Sem dúvida, essa questão foi de fundamental importância. Isso foi devido a essa dificuldade que o Águia veio passando, né? Há 2 anos atrás, a gente estava com uma dívida muito grande, onde eu cheguei até pensar em deixar a presidência. E como não tinha ninguém para assumir a presidência com esse débito que o Águia tinha, parecia que a gente ia ter que encerrar o CNPJ do Águia. Então, comecei a comentar isso e se juntou algumas pessoas da cidade, dentre elas que a gente quer destacar o Dr. Jonatas Andrade, que foi ele que... Juiz trabalhista. Juiz trabalhista, e que ele veio com essa ideia, vamos reunir, vamos conversar, mas eu quero fazer com planejamento. Nós vamos trabalhar com planejamento, vamos contratar uma equipe de marketing, essa equipe de marketing vai ter um consultor em planejamento, e isso foi feito. Nós fizemos várias reuniões, o deputado Disseu cedeu o Emerson Caldas, que foi essa pessoa que veio nos ajudar nessa questão do planejamento, uma pessoa realmente uma fera aí, muito competente. Nós sentamos, reunimos e estamos colocando em prática. Uma das primeiras linhas do planejamento seria a contratação da empresa de marketing, entendeu? E aí nós contratamos a aldeia, que está fazendo esse grande trabalho aí de marketing, né?
E estamos seguindo linha a linha o planejamento, que era a gente buscar fortalecer a categoria de base, estamos fortalecendo a categoria de base, buscar o apoio do governo municipal no sentido de melhorar o estádio de Oliveira, né? Fomos com o prefeito Tião Miranda, ele nos atendeu e fez a drenagem. Hoje o gramado do estádio de Oliveira é um dos gramados melhores do estado do Pará. Foi feita uma drenagem muito bem feita para tirar o campeonato paraense. Normalmente ele é feito em período chuvoso. Sim. Aqui em Marabá nós já tivemos momento de passar vergonha, entendeu? Porque tinha que parar o jogo quando estivesse chovendo, porque virava uma piscinona, não saía água. Tá aqui, ó, você está falando de estádio aí, o Cadu aproveitou para colocar aqui uma foto do Zinho Oliveira. Até porque ali uma área, faz parte da área lagadiça da Velha Marabá, né? Então quando a gente está na época de enchente, realmente Deus nos acuda ali, né? Na hora que chovia não tinha drenagem, não tinha porque caída de nada. Por mais que lá não encha, mas o esgoto retorna, né? A área de drenagem do estádio retorna, né? Agora não tem mais esse problema, né? Então, a gente Isso foi resolvido em definitivo? Foi definitivo. Porque ano passado ainda teve alguma confusão com isso, né? Até os moradores meio que estavam irritados lá, os vizinhos, né? Do estádio. Não tenho acompanhado isso. Talvez seja exatamente porque na drenagem deve estar saindo muita água quando chove, né, na tubulação, e pode ser que esteja Mas alagando. resolveram isso. Teve uma confusão com isso aí no final do ano passado, mas eu sei que o gramado, né, dentro de si, o gramado está perfeito, está tranquilo, pode chover que a água escorre tranquilo, não tem problema nenhum. Já não passamos mais essa vergonha aí, né? Castanhal, eu vou ler o nome da turma aqui, até agorinha estava a foto aqui na tela, vou pedir para o Cadu colocar novamente com a turma toda. Eu vou ler os nomes aqui da turma, até para as mães, os pais que estão assistindo, hein, vão gostar de ouvir, né? Mas se eu esquecer algum nome aqui, você me fala, até porque eu estou vendo que já aqui na minha lista tem só 20. Juan Milhomem, Marcelo Silva, Kevin, Chavito, William Bruno, Pedro Lucas, Cacatal, William Berg, Cuor, depois você vai me dizer se é assim mesmo que fala, Ricardinho, Frank, Carrate, Kaká, Elton, Diego F., Murilo, Luiz Kennedy, Eduardo, Terry e Juan Pablo. Eu tô Murilo e Jonatas. Murilo e Jonatas. E Maranhão. E Maranhão, são os três, exatamente. Só tinha 20. O lateral esquerdo está aí, lá da Vila Santa Fé? O Jailson. Jailson também faltou, né? Foi. Eu já sei que todos são feras, todos jogam muito bem, mas eu queria que você destacasse quem, se dissesse quem nessa temporada se destacou mais desse grupo todo aqui. Ah, sem dúvida nenhuma, né? É o Kevin, né, o zagueiro que foi capitão do time. Inclusive está tudo certo, bem dizer com o Galvão a princípio. O Galvão falou que esse ano já era para ter assinado o contrato com ele, né? Mas teve alguns problemas lá. Mas para ano que vem está seguro já. E um garoto que chamou muita atenção da gente, o lateral esquerdo, né, que ele se machucou, que é o Jailson, que veio do futebol do Rio de Janeiro. O time estava com a temporada lá e foi descoberto em Tupiranga ele, né, numa peneira lá. E foi uma sensação, o Ferreirinha viu, o Galvão viu, chamou muita atenção ele, entendeu? Mas a tristeza que foi da terceira rodada em diante, ele não foi mais que ele teve um problema físico. Aí tive que substituir, foi um prejuízo para a gente muito grande. Qual era a posição do Jailson? Lateral esquerdo. Lateral. Um senhor jogador com uma tendência muito grande de evolução. Técnico? Muito grande mesmo. Quando a primeira vez que eu vi ele, me chamou a atenção logo. E quase certo que tanto o Ferreirinha como o Galvão acompanharam, dessa vez foi inédito, eles acompanharam mesmo. Não precisava falar, né? E ele mesmo comentaram que o garoto era diferente. E tem também o volante, né? O William Bruno, certo. Um garoto de 16 anos que veio do Camisa 10, que me chamou muita atenção. Esse mesmo que está aqui como William Berg? Não, tem o William Berg e tem o William Bruno. Isso. Esse Berg é o 8. Isso aqui, é o 5, William Bruno. O William Bruno é o 5. Esse garoto aí, ele tem um estilo um pouco parecido com o Falcão, né? Que todo mundo conhece, jogou na Roma e do Internacional. E uma descoberta... meio clássico mesmo. Muito clássico, muito habilidoso, pegada boa, entendeu? E o lateral direito também lá de Bom Jesus também, me chamou a atenção também, entendeu? E ele não era lateral, ele era atacante. Eu descobri por um acaso, né, num amistoso, o jogador se machucou e eu não tinha o lateral direito e inventei na hora lá. E deu certo, ele ficou titular absoluto e evoluiu muito, muito. Tá aí. Vamos botar mais uma imagem aqui? Vamos passar mais uma, por favor? Todas essas imagens aqui são lá do trabalho da aldeia, viu, gente? Da cobertura da aldeia. Aqui já a turma
Aqui não é Marabá, né? Que dia que É vocês- Marabá, Aqui no em Zinho Marabá? Zinho Oliveira. Oliveira. É lá no Zinho isso aqui? Isso. Tá. De treino. Então tá aí o treino da turma. Me chamou bastante atenção, Castanhal, o fato de que os jogos, quase a maioria dos jogos foram durante o dia, né? Isso. E os treinos também. Como é que era para lidar com essa turma aí diante do calor nosso aqui? É interessante, né? Não sei se é porque a gente aqui dessa região aqui, o calor predomina, né? E a gente começou treinando, o nosso primeiro trabalho, como eu falei para você anteriormente, nós começamos a treinar das 3 às 5, lá na Madecil. E não foi difícil a gente se adaptar com isso aí, entendeu? E uma das coisas que chamou muita atenção é que eu dou uma nota 10 para a diretoria, né, que mudou completamente o conceito esse ano. E essas vitórias aí, ontem eu já falei numa reunião, eu coloco na conta justamente da mudança de postura, como o Ferreira mesmo falou já, que mudou Tivemos uma completamente. vitória de 7-0, não foi? Isso. Nas quartas de final? Isso. Foi nas quartas? Não, foi no anterior. Não, Nas quartas não. de final foi A o fase jogo classificatória. foi o jogo dos pênaltis, né? Foi Teve a classificatória. teve um jogo lá que o mundo de jogo não era nem nosso, o mundo de campo não era nosso. E a diretoria, eu fiz um pedido, a diretoria imediatamente aprovou, né? Porque a gente precisava golear, né? Que a ideia era golear mesmo, que foi o Estrela, né? Que o Ferreira contou aí. E a maior parte dos times, inclusive até esse time mesmo aí que nós jogamos agora, o time do Carajás, no segundo tempo, o time abriu o bico, entendeu? E era quando a gente virava o jogo, entendeu? Ou então goleava mesmo. Todos que jogaram aqui tiveram dificuldade com a gente, porque a viagem ela é muito cansativa, são 600 quilômetros, entendeu? E esse ano eu fico muito feliz com o Ferreirinha, juntamente com toda a diretoria, abraçaram mesmo, né? Essa causa aí de classificar mesmo para ir para a Copa São Paulo. Não medir esforços, mesmo como ele falou aí, uma despesa muito alta, né? Futebol amador. E deu no que deu aí, ó. O índice muito alto. Se a gente for ver, dá uma faixa de 3,6 por partida esse time do Águia. A média de gol, no Média caso. A média de gol muito alta, entendeu? Então, eu fico muito feliz com aí. tudo que aconteceu. Parabéns. Entendeu? Vou até botar mais uma imagem aqui e perguntar uma coisa. Ferreira, esse ano nós já... Vamos trocar... Isso, tá aqui. A turma também disputando uma das partidas. Aqui é o Carajás, né? O Carajás. Que você estava falando aí. Ferreira, esse ano, para destacar mais ainda a importância de você ter uma base, nós podemos lembrar que o Águia desse ano no Campeonato Paraense profissional, os destaques do nosso time foram todos jovens, né? Jovens. A molecada foi quem levou o time nas costas, praticamente. Estou falando besteira? Não, o profissional do Águia que disputou o Campeonato Paraense esse ano foi a equipe do estado do Pará que teve a menor folha. Entendeu? Nós tínhamos, se eu não me engano, no grupo do profissional, cerca de 9 jogadores Prata da casa. que são prata da casa, da região, entendeu? Que nunca tinham sido profissional. Jogadores que foram descobertos aqui, né, no amador. Nas peneiras, ouvindo do Sub-20, como foi o caso do Filipinho, que veio, o Ricardinho, lateral direita, como era o nome dele? Ivanilson também, que estava compondo o grupo, eles não jogaram efetivamente no profissional, mas estava compondo o grupo, já tinham contratos, salários, e é lógico, tem que pegar uma certa rodagem, né, para... Não é de primeira que eles vão chegar lá, a não ser que seja muito talentoso, né? Eu tenho identificado aí com o Galvão que talvez 1 ou 2 desses meninos aí do Sub-17 tem talento até de ser titular na equipe profissional, mas isso vai sendo aos poucos, né? Não adianta nem a gente estar... Tem outros fatores que contam também, não é só o futebol, né? Não é só o futebol, tem uma certa adaptação, rodagem, né? Os meninos são muito novos. Né? Nós temos, nesse elenco do Sub-17, eu estava falando na reunião no coquetel nosso, nós temos 11 jogadores que ainda têm idade que possam jogar o ano que vem no Sub-17 novamente. Quer dizer, são jogadores de 2002. 11 dos 25, 11 ainda não estouraram a idade do Sub-17. Portanto, eles podem novamente voltar na temporada que vem, jogar novamente. Então, isso é muito bom. É importante que você tenha isso, você vai diminuir uma folha. Você vê que nós montamos uma equipe profissional ano passado. A nossa meta principal, inclusive já dentro do planejamento, era não cair. Por quê? Porque nós estávamos muita dívida e tinha que formar um time barato. Aproveitamos cerca de 9 jogadores da região e vindo do Sub-20, né, para formar a equipe. Fizemos uma equipe barata e deu certo, não caímos. Só para explicar quem não acompanha tão de perto, está se falando ano passado, né?
É porque o time é preparado no final do ano para disputar o campeonato que é logo em janeiro, né? O Isso, Campeonato Paraense. janeiro, Então, vocês formaram essa equipe no final do ano passado para jogar o campeonato deste ano, 2018. Foi exatamente. Aproveitamos vários valores aí que veio da base, né, do Sub-20, Sub-17 e montamos. Né? Aí fazendo uma comparação, que está dizendo, a nossa folha de pagamento era em torno de R$60 mil. A do Paraupebas tinha 2 jogadores que estavam no banco do Paraupeba que bancavam a nossa folha. Era o Djalma e Augusto Recife, que vieram do Paysandu para Paraupeba, bancavam a nossa folha. Eu não tenho certeza, mas os comentários que se ouve e tudo nos bastidores é que a folha do Paraupebas era em torno de R$350 mil. E eles caíram e nós com 60 mil não caímos. Então, significa que o trabalho com a base é um trabalho importante. Você fala que gastou isso, mas o gasto que você está tendo hoje, ele serve como um investimento para você economizar no profissional lá na frente. E mesmo com essa opção, eu vejo que o Águia jogou de igual para igual, né? Mesmo com essa opção de ter uma equipe mais renovada, com meninos, como você falou, não era só a questão da idade, eles não tinham experiência também de futebol profissional, Sem né? dúvida. Para muitos deles foi a primeira, foram jogados ali na jaula do Leão, né? E eu acho que deram conta do recado. Sem dúvida. Esses nomes que você está citando aí, Filipinho, essa turma toda, o que foi dessa molecada depois do final da temporada? Essa molecada aí, se não fosse alguns transtornos que nós tivemos esse ano, talvez a gente tivesse ido até mais longe com eles. Por quê? O que houve? Nós não tínhamos campo para jogar, porque estava se fazendo a drenagem do estádio de Oliveira. No período de dezembro a janeiro, aqui é um período muito chuvoso, todos os campos da cidade estão interditados devido à chuva. Nós tivemos que fazer treinos em Itupiranga. Você rodava para Itupiranga 100 quilômetros por dia, 50 para ir, 50 para voltar, aproximadamente 100 quilômetros, para ir fazer um treino coletivo. A maioria dos outros treinos era realizado em arena, aqui em Marabá, quer dizer, isso dificultou o trabalho da comissão técnica para que esses meninos tivessem sido, né, bem mais, poderiam ter ido bem mais longe do que foi. Eu acredito que se a gente não tivesse tido essa dificuldade, principalmente de jogar em casa, que nós não jogamos a primeira fase, quase toda nós não jogamos em casa. Os mandos de campo nossos tivemos que jogar fora. Aí isso aí também foi uma situação que complicou, que fez com que a gente não possa ter ido mais adiante. Mas o importante sempre a gente tem consciência disso, Galvão está consciente, toda a diretoria, Tarcísio, Pedrinho, Dr. Jonathan, enfim, todos que fazem a diretoria estão conscientes de cada vez mais investirmos nessa categoria de base, porque a nossa região tem muito talento, Aí, e nós precisamos saber trabalhar isso. que ótimo. Senhores, acabou mais um bloco, a gente vai para outro rápido intervalo e voltamos em seguida com o programa Observadores. De volta com o programa Observadores, nesse domingo, conversando aqui sobre a campanha, a ótima campanha do Sub-17 do Águia, no recente Campeonato Paraense dessa categoria, e recebendo aqui o Ferreirinha. Aproveitamos, já estamos mesclando aqui, conversando sobre o profissional também, e o Castanhal, que é o comandante que esteve à frente dessa molecada. Castanhal, eu vou botar uma imagem aqui, quero te fazer uma consulta. Essa aqui é uma cena que a gente está vendo muito aí na Copa do Mundo, né? A famosa disputa de pênaltis, né? Esse aqui foi... e eu vejo isso como uma oportunidade, não só tensa, mas que também eu acho que ensina bastante a molecada, né? É um momento que você vê quem tem fibra, quem tem garra, quem realmente é forte mentalmente, né? Que a gente sabe que no esporte não é só o físico, mas a força mental também. O que essa possibilidade aqui dessa disputa de pênaltis, que foi nas quartas de final, não é isso? Isso. O que você acha que qual foi o aprendizado para a turma desse momento? Eu tenho, durante essa campanha toda, eu tenho falado muito, né, sobre números. Uhum. E o que nos ajudou bastante nisso aí, além de... Eu fico até surpreso que eu vejo Copa do Mundo, né? Nós estamos falando de profissionais da Europa e tudo mais. Teve alguns mata-mata aí que eu achei horrível, nos pênaltis, aqueles pênaltis ridículos. E esses garotos aí, uma semana antes, me cederam o campo na quarta-feira e nós treinamos meia hora só pênalti. Uhum. Pênalti. E se fosse, eu vou ver a quantidade de 6 pênaltis, 7 pênaltis, nós erramos só um. Entendeu? E também sobre números, né? Você fazer trabalho com números. O índice, por que a sacada, quando o jogo estava acabando com 5 minutos,
Eu tirei um goleiro, coloquei o outro. Além da envergadura, o índice do outro era muito mais alto, porque ele já tinha defendido no pênalti contra a Desportiva. E me lembrei, fiz essa sacada e tirei. Mas o que você estava falando aí, sobre essa parte da tensão, é muito alta. Muito alta. E uma garotada dessa, você imagina uma garotada dessa, nessa idade aí, sabendo que aquele que perder vai ficar para fora. O sonho de chegar, que era o objetivo na Copa São Paulo, de perder. Então a tensão é muito alta, isso vai jogadores. Tem alguns treinadores que eu vi até na Copa do Mundo, ele baixa o rosto, não quer ver, entendeu? Outros se ajoelham. Esse momento é para os gigantes, né? Para quem é forte. Vamos botar mais uma imagem aqui. Ferreira, eu gostei muito do... antes de entrar nesse assunto aqui, eu gostei muito do uniforme desse ano da turma, hein? Principalmente esse uniforme dos meninos, a gente estava falando de calor aqui, que eles enfrentaram muito, e eu achei o uniforme leve, né? Um uniforme bem leve, esse da Silk, né? E além de bonito também. A gente fez um convênio com ele, um contrato com ele de 2 anos, então esse ano que está encerrando e o próximo a gente vai continuar com eles aí, fazendo o nosso uniforme. Certo. Eu trouxe uma imagem aqui, que é a imagem de arquivo nosso, do Correio. Esse aqui é o grupo de 2016, que eu acho um grupo bom e que tinha muitos nomes que já tinham passado por aqui antes, né? Outros que estão por aí. É comum, né? Termina um campeonato e a turma vai se organizando de novo aí em outros times que estão disputando, de repente, Série B, Série C. Como é que o Águia tem tentado se virar aí na intertemporada? Nós estamos para totalmente, né? Fica alguns jogadores, esses mais novos que vieram da categoria de base, que a gente mantém o contrato com eles. Hoje eu acho que eu tenho uns 5 jogadores que nós temos contrato, que é o Guga, o Ricardinho, o Ivanilson, quem mais? Uns 5 jogadores que eu não estou lembrado são os meninos que vieram da base, tem um salário baixo e a gente mantém esse contrato com eles. Os demais são encerrados, normalmente você faz o contrato mesmo só pelo período da competição e esses aí estão encerrados. Caso haja algum interesse lá na frente, a gente vai buscar. Mas como você tocou no profissional, é uma meta nossa fazermos um grande time esse ano, aproveitando, lógico, principalmente garotos da categoria de base para compor e trazer alguns jogadores experientes, mas com um número bastante limitado. O time que vai disputar o próximo Campeonato Paraense, ele começa a formação dele quando? Nós já estamos agora em julho, nós né? começamos a formação deles de novembro para dezembro. Esse ano nós queremos iniciar antes, porque nós já estamos observando esses campeonatos brasileiros aí pela televisão. Eu vejo assim, onde a gente vai, todo lugar, todo mundo está assistindo Série A, Série B no máximo, né? Eu só procuro assistir a C e a D, porque é onde dá para a gente trazer algum jogador para formar. A gente aproveita para assistir o bom futebol, mas ao mesmo tempo nós estamos trabalhando e vendo quem é que se destaca com possibilidade de trazer. Então, nesse sentido, a gente já conseguimos manter contato com 2 jogadores, lógico que ainda está bastante longo e tudo, mas já demonstramos interesse nosso para uns 2 jogadores aí e estamos observando para formar uma equipe forte, com bastante antecedência esse ano, até porque vai ser vários jogadores. Já que da nossa região, tem como você começar a fazer um trabalho antes, fazer treinamentos, fazer amistosos, entendeu? Antes do competição, porque a gente tem sido realmente um problema muito grande essa questão de entrosamento. Você vê nesses últimos anos o Águia, no segundo turno é que o time começa a engrenar e começa a vir as vitórias. Exatamente porque você está começando do zero. Você está começando do zero. O futebol, ele é um esporte coletivo, que ele exige o mínimo possível de entrosamento, né, de conjunto, de preparação física. E como é que você vai ter esse entrosamento se você não começou a treinar antes? Entendeu? E esse é o exemplo que tem mostrado. Você pode buscar aí os últimos anos, o Águia, no segundo turno, ele dispara. Entendeu? No primeiro turno ele começa lá embaixo, entendeu? No segundo turno é que ele começa a vencer, exatamente por essa até questão da liga, aquele grupo. Exatamente. Eu vou pedir para botar mais uma foto aqui enquanto você fala, Ferreira. Está aqui, ó. Também no mesmo ano, 2016, está até ali o Bernardo, tem uma identidade grande com o Águia, né? Está aí desde moleque, né? Eu lembro ele, de 19, já estava por aí, não é isso? O Bernardo jogou já vários Talvez anos. Talvez até antes disso, né? Já teve várias formações do Águia. Foi. E o Remo, que é eu acho talvez o grande rival do Águia, né? Acho que a rivalidade é maior do que com o Paysandu.
os dois têm uma rivalidade grande. O Remo nós conseguimos ter uma vitória e sermos campeão aqui em Marabá. Em né? cima deles. Se eu não me engano, foi em 2010. Vamos colocar mais uma foto aqui. 2010, se eu não me engano, nós jogamos em Belém, perdemos o jogo lá, eu acho que por 2-1 ou foi 1-0, e voltamos aqui para Marabá, vencemos de 2-0. Foi quando o estádio lotou, que não tinha nem onde você tirar o seu pé, o outro colocava o pé em cima, entendeu? Foi super lotado, foi 4.500 pagantes nesse dia. Pois já que você está falando de torcida, deixa eu colocar o Castanhal de novo na conversa. Eu vi que várias vezes vocês fizeram chamamento à torcida e ela tem comparecido o Castanhal. Isso aqui, inclusive, é daqui, já é dessa temporada dos meninos, né? Tá aqui a Toan, as outras torcidas organizadas também estavam por lá. Como é que foi essa relação aí com a torcida e o Sub-17? Foi maravilhoso, interessante, né? Muitas pessoas que fazia muito tempo que eu não via, né, no estádio lá. E eu me lembro que a partir do primeiro jogo contra a Desportiva, né, não foi tanta gente, mas a partir do segundo jogo, terceiro jogo, eu observei que começou a lotar, né, a parte dessa arquibancada lá, e muitos familiares, né, que vinham torcedores de Tupiranga, São Domingos, entendeu, para prestigiar o futebol de Marabá, mas principalmente as famílias, entendeu? Muita gente se apaixonou mesmo, né? Esse dia eu estava falando com alguém que pessoas que parece assim que aquele amor pelo Águia estava assim adormecido, né? E a chama acendeu de novo, entendeu? Muita gente mesmo, muita gente. Eu fiquei até espantado com aquilo ali. E eu vejo o retorno da torcida do Águia novamente, né? Através desses garotos aí. Eu entendo, Castanhal e Ferreira. Eu acho que muita gente se assustou com o desempenho dessa equipe, hein? Eu vi muitos comentários aí na rua, as pessoas se assustou positivamente, né? Sem dúvida. Porque sem dúvida. talvez não subjulgavam, não achavam que a gente tivesse tantos valores assim, tantos jovens valores. E eu vi muitos comentários na rua do pessoal realmente assustado com o potencial da equipe. Até também, né? Placares como 7-0, esse tipo de coisa chama atenção, né? E uma das coisas que alavancou mesmo isso aí, tirou essa desconfiança, foi justamente a vitória contra a Desportiva e contra o Paysandu aqui dentro. Isso aí alavancou de uma vez, viu que era uma outra realidade. Eu acho que isso junto, Ferreira, me diga se eu estiver enganado, isso junto com o fato também de muitos jogos aqui, né? Ele falou que são 10 jogos, 6 aqui, né? Isso ajudou, eu acho, também a criar a liga, né? 6 jogos da primeira fase aqui, mais 2 mata-mata. Então foram 8 partidas aqui em Marabá. 6, entendeu? E 2 mata-mata. Foi contra o Isabelense e contra o Castanhal, o mata-mata. E 2 de mata-mata, que também são jogos também que geralmente tem envolvimento maior da torcida, né? Sem dúvida, né? Foi importante. A gente quer agradecer a torcida, Toan, a Garra Azul, Fiel, o pessoal, todos se envolveram, procuraram de alguma forma ajudar, levaram batucada para animar, né, as manhãs de domingo. As famílias que compareceram, realmente foi um dia festível. A gente ouve os programas esportivos e vê também muita rede social, e os elogios eram grandes, né, pelo o momento de diversão que tinha em Marabá de domingo pela manhã. Normalmente, no domingo pela manhã, você não tem grandes atratividades em Marabá, né? E aí esses garotos do Sub-17 realmente conseguiram levar bastante torcedores. Certo. Vou passar mais uma imagem aqui, Cadu. Vamos lá. Esse aqui eu coloquei até também para a gente mandar um abraço para o Galvão, né? João Galvão, o técnico do profissional, que isso aqui é uma cena que ele sempre cita, né? Que esse momento histórico aqui que foi o Águia contra o Fluminense na Copa do Brasil. Esse aí foi dos momentos assim que mais me emocionou como presidente, né? Foi um momento que mexeu com a cidade. A cidade toda só falava em Águia nesse período. Aliás, não só a cidade. O estado do Pará, a maior mídia do estado do Pará, nesse período, foi o Águia de Marabá. Sim. Foi a maior mídia. Nós jogamos contra o Fluminense aqui em Belém, devido a gente não ter estádio, né, que comportasse. Esse foi um jogo, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, Feira, inclusive, que foi transmitido na TV aberta. Foi um jogo de quarta-feira, né? O primeiro jogo foi em Belém, que foi transmitido no canal fechado. Aí nós fomos jogar no Rio de Janeiro, no Maracanã. Aí sim, foi no canal... Esse foi canal aberto para 75 países do mundo. Aqui a cidade de Marabá, todo mundo parou a cidade foi maravilhoso para assistir esse jogo. E detalhe, né, nós somos... O árbitro errou muito para beneficiar o Fluminense, né? Você terminou o primeiro tempo 0-0, entendeu? E aí no segundo tempo eles beneficiaram, né, muito a equipe do Fluminense. E detalhe também, nessa equipe aí
que nós conseguimos chegar contra o Fluminense, tinha grande parte de jogadores de Marabá. Sim. Entendeu? Tinha vários jogadores de Marabá. Mais uma vez justifica o fato O próprio de nós... Marabá, que depois foi jogar no Internacional, né? Isso. Já... Foi depois disso aí que foi jogar no Tinha o Internacional. Aleilson no que... tempo estava, né, no auge da forma Sim. física ainda, com bastante Aleilson jovem. Vassourinha, o homem que... Jogava muito. Que produzia vassouras. Vamos passar aqui mais uma? Falar em Aleilson, é bom contar essa história aqui. O Aleilson, quando estava jogando no Águia, né, o Galvão colocava ele titular, e havia uma crítica muito grande dos torcedores, porque o Aleilson ele corria muito, mas quando chegava na frente do gol, ele errava os gols. E a torcida, parte da torcida, evidentemente que nós não podemos dizer que são todos, parte da torcida criticava muito o Galvão por manter o Aleilson como titular. Entendeu? Certo dia o Aleilson chegou, estava eu e o Tarcísio na Tratopeça, ali na sala dele, que é lá em cima, e embaixo é uma oficina. Certo. E o Aleilson chegou lá dizendo que queria parar de jogar futebol. Mas parar por quê, Aleilson? Não, porque eu chego no ponto de ônibus, o torcedor me criticando, eu vou no supermercado, no açougue, o torcedor me critica, a minha família está sendo criticada, eu quero parar de jogar. Aí o Tarcísio olhou para ele assim, Aleilson, tá vendo aquele rapaz ali carregando aquela peça ali pesa 50 quilos. Sabe quanto ele ganha por mês? Naquela época, eu acho que era 400, 300 reais por mês. Você já está ganhando cerca de 1.500, 2.000 reais. E tem a possibilidade de ganhar muito mais. Então, deixa o torcedor, para com essa história de parar. Quer dizer, ainda houve essa história que muita gente não sabe, é importante contar. O dia que o Aleilson quase abandonou o futebol. Quase abandonou o futebol, porque alguns torcedores, entendeu, criticavam a forma dele. Ele era um cara muito velocista, mas ele perdia muito gol. Ele passou até pelo Flamengo, né? Ele chegou aí no Flamengo, né? Fez um grande campeonato aí com a gente nessa fase aí da Copa do Brasil, onde a gente venceu o América Mineiro aqui, venceu o América Mineiro lá em Minas, aí pegou o Fluminense, venceu o Fluminense aqui, perdemos da forma que perdemos lá no Maracanã. O Aleilson era um dos destaques. Aí dali o Flamengo contratou o Aleilson. Nós conseguimos negociar o Aleilson, o Ângelo e o Flamel, né, para um empresário. Nós conseguimos 100 mil reais na época nos três. E esse empresário colocou o Aleilson no Flamengo. O Aleilson chegou a dividir quarto de concentração com aquele atacante, né, que eu estou esquecido o nome. Adriano, aquele atacante, ele chegou a dividir concentração com ele e jogou realmente no Flamengo. Foi. Então, aí. Castanhal, eu tenho dois vídeos aqui dos meninos, vou pedir para o Cadu colocar aqui na tela, que foi divulgado aí para convidar a turma para o estádio. Oi, eu sou o Fran, jogador sub-17 do Águia. Estou aqui para agradecer a torcida guiana que vem nos apoiar nesse Campeonato Paraense Sub-17. Isso está sendo muito importante para nós. E também eu venho convidar toda a torcida para nos apoiar quinta-feira, às 9h30 da manhã. O jogo vale pela semifinal do Paraense. Bem... Oi, meu nome é Juan Milhame, eu sou goleiro do Águia e eu quero agradecer a toda a torcida aguiana e quero convidar vocês a quinta-feira, às 9h30, o nosso jogo do Águia semifinal. Esses dois vídeos a gente pegou lá do material da turma da aldeia, né, que a gente quer parabenizar novamente aí pelo trabalho fantástico que está fazendo aí pro Águia, nessa assessoria e consultoria, como disse o Ferreira. E eu achei muito bacana aqui, Ferreira, que é uma turma bem nutrida, tá todo mundo, só menino forte, né, saudável e altos e a voz grossa, né? São os meninos realmente... Os jovens homens aí já. Já leva um jeito, né? Tu vê aí no vídeo aí, já leva um jeito para ser jogador. Que Deus abençoe eles, que eles possam chegar aí, quem sabe na próxima Copa do Mundo aí, tem algum desses aí representando aí na seleção brasileira, esse é o que a gente deseja a eles, né? E já viram os heróis aí, né, Castanhal? O pessoal começa, que aqui é a praia deles, né? Quantos deles não repassaram isso aí nos WhatsApp, nos Facebook aí, nas redes sociais com os amigos e mostrando o sucesso deles aí no futebol? Interessante o que o Ferreira falou aí em Copa do Mundo aí. O Gabriel Jesus, há pouco, na outra Copa do Mundo, ele estava pintando a calçada lá da rua dele, né? E agora nessa Copa do Mundo, onde é que ele está? Comando de ataque. Comando de ataque, né? E isso
da histórica seleção Entendeu? Isso brasileira. incentiva muito esse garoto. Eu falo muito que hoje você está num lugar, mas amanhã você pode estar no outro muito melhor do que esse. Tudo depende do que você está semeando hoje, né? E eu creio que o trabalho foi bem feito, né? A semeadura foi correta. E agora é continuar o trabalho, continuar esse trabalho, como o Fernando tem falado aí. Eu fico muito feliz por eles terem entendido que o caminho é esse agora, é a base. O que sustenta um clube, o futuro de um clube hoje em dia chama-se a base. E a diretoria, dessa vez, abraçou mesmo e está determinado que o caminho é por aí. Ferreira, só para a gente encerrar, um assunto sempre muito que está sempre na pauta do Águia é a questão financeira, né? Viabilizar o trabalho. Já conversamos aqui agora um pouco, você respondendo sobre já a preparação de uma equipe para disputar o Paraense de novo ano que vem, já nessa a fase agora inicial e depois já em janeiro o campeonato. Mas essa questão financeira é sempre uma questão que sempre preocupa, né? Sem dúvida. Perder, já não existe mais a figura do Léo da Leolá, né, que era um grande incentivador, né? Como é que está hoje para conseguir os grandes parceiros? Sei que hoje aí tem Sinobras, que até também é patrocinador aqui do nosso programa também, Líder. Como é que está sendo para conseguir ampliar esse leque de patrocinadores? Sem dúvida, é uma missão árdua, né? Nós iniciamos o ano, esse campeonato paraense, com uma dívida em torno de R$600 mil. E, além dessa dívida, não estava computado algumas questões trabalhistas, que andou alguns jogadores entrando na justiça contra o Águia e nós tivemos que ir para as audiências, fazer acordo e tudo mais. Então, além dos 600 mil, ainda teve algumas questões trabalhistas, como o caso do Analdo, por exemplo, nós fizemos um acordo, Flamel, Bernardo, Joãozinho, são jogadores que já estão há muito tempo na equipe do Águia, né? No caso do Analdo, está encerrando a carreira já, encerrou, aliás, a carreira, e nós tivemos que fazer esses acordos trabalhistas. Mas conseguimos disputar o Campeonato Paraense, conseguimos disputar agora o Sub-17, e a nossa dívida reduziu. Pagamos essas questões trabalhistas, nossa dívida reduziu de 600 para 300 hoje. Então, hoje nós estamos com um débito em torno de R$300 mil. Quer dizer, nós avançamos bem. E tudo isso a gente acredita a essa questão da organização, essa questão do planejamento, essa questão do marketing, entendeu? Que tem entrado juntamente com a consultoria. Isso, sem dúvida nenhuma, eles trazem um retorno maior para o patrocinador. O próprio líder, quando foi assinar o patrocínio conosco, né, ele exigiu que nós tivéssemos um marketing, entendeu? Ele exigiu que nós tivéssemos um planejamento, entendeu? Aliás, ele achou importante, ele não exigiu, ele achou importante e o que mais fez com que ele assinasse conosco foi exatamente a proposta de planejamento, de marketing que nós levamos para ele. Entendeu? Então, que é o retorno deles, sem né? dúvida, é o retorno dele. Então, em cima disso, né, dessa questão do planejamento, do marketing, a gente conseguimos trazer o Sicredi, entendeu? Conseguimos trazer Nossa Água, conseguimos trazer patrocinadores que nós não tínhamos historicamente, né? Historicamente, os patrocinadores nossos têm sido a Sinobras, a Prefeitura, o Bampará, entendeu? Esse tem sido o Tratopeças, tem sido o histórico. Hoje, nós conseguimos avançar com essa questão do planejamento, de uma organização, de uma transparência maior. Isso tem feito com que a gente abrace mais patrocinadores. E nós vamos intensificar esse trabalho agora, entendeu? A nossa diretoria ainda é muito pequena, eu com o Galvão aqui vivemos mais o dia a dia, entendeu? Os outros são mais assim, pessoas abnegadas que têm muito os seus afazeres. São voluntários, né? Eles são voluntários, não tem muito tempo. Então, quando depende muito de mim e do Galvão, a gente tem que estar dando muita atenção às competições que estamos disputando. Como está parado agora o Sub-17, parou o profissional, nós vamos intensificar para que a gente consiga trazer mais patrocinadores para a equipe daqui até o final do ano e a gente possa estar fazendo um campeonato paraense com a equipe profissional, onde a gente possa alcançar o nosso objetivo, que é, no mínimo, conseguir uma vaga para a Série D, para que aos poucos a gente vá retornando aqueles momentos importantes que nós tivemos quando o Águia teve 8 anos na Série C, né, onde passou aqui por Marabá equipes como Atlético Goianiense, como Campinense, Fortaleza, né? Quer dizer, equipes que o Fortaleza hoje está liderando a Série B de bola, né? Então, equipes tradicionais, Santa Cruz, quer dizer, várias equipes importantes naquele período que a gente estava na Série C. E nós vamos buscar, dentro desse planejamento, organizadamente, com bastante transparência,
buscar a voltar novamente a esse cenário nacional, que é importante, é muito ruim. Hoje a Copa Verde está aí também, Copa né? Verde é muito ruim a equipe ficar em atividade só 3 meses no Campeonato Paraense, que é o que está acontecendo hoje com a Águia. Então, para que a gente volte a esse cenário nacional, nós temos que fazer um bom Campeonato Paraense para que a gente conquiste essa vaga da Série D e, consequentemente, ir subindo nessas esferas nacional para que a gente possa ter um calendário anual e aí sim é importante para todos. Certo. Senhores, nosso tempo estourou. Castanhal, quero novamente parabenizar e através de você toda a equipe, né, de bastidores do Águia, como você falou, tem toda uma estrutura do Águia a favor disso aí, desde roupeiro, a turma toda que trabalha nisso e principalmente a molecada que se destacou esse ano. Queria que todos se sentissem abraçados através dessa homenagem nossa aqui e sucesso também na próxima temporada. Muito obrigado, Patrick, pela oportunidade, né, de vir aqui divulgar o nosso trabalho da categoria de base, né, e o nome do Águia também. Muito obrigado a todos de casa pela atenção aí. Muito obrigado. Que bom. Ferreira, obrigado. Vamos repetir. Quero te trazer aqui de novo depois com o nosso glorioso Galvão. A gente veio aí começar esse engendramento aí para a disputa do Paraense 2019. A gente traz vocês de novo aqui para o Galvão também poder dar uma palhinha aqui sobre as projeções. Não, sem dúvida, a gente está à disposição. Eu que agradeço muito a você pela oportunidade de estarmos aqui batendo esse papo, um papo que, sem dúvida, foi bastante importante, né? Cada vez que a gente vai conversando, a gente vai puxando mais assuntos, né, relacionados ao esporte, que, sem dúvida nenhuma, vai ajudar a classe desportiva da nossa cidade. O que eu quero agradecer você e agradecer ao Castanhal, a todos da comissão técnica, os patrocinadores, aquelas pessoas que foram ao estádio, aqueles torcedores que compareceram ao estádio nessa campanha do Sub-17. Isso foi muito importante para os garotos se sentirem mais incentivados. Agradecer a todos os patrocinadores nossos, aqueles que estão no dia a dia ali, todo dia a gente reunindo, o Tarcísio, o Pedrinho, o Galvão, o Dr. Jonathan, o Dirceu, né, o Chamon, entendeu? Esse pessoal está no dia a dia, né, discutindo, né, as decisões importantes da nossa equipe para que a gente tome um rumo certo. Então, parabenizar o marketing nosso, que tem se destacado também esse ano junto conosco. Enfim, agradecer a todos e dizer que nós estamos à disposição. Tá aí, que bom. Obrigado a você também que nos assistiu. Um ótimo domingo a todos e semana que vem a gente tem encontro marcado aqui novamente na TV Correio SBT. Até lá. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.